E aí, jovens, tudo certo? Hoje temos aqui então uma questãozinha de Word, tá? A questão diz o seguinte: no Microsoft Word 365, caso haja a necessidade de dividir o texto em duas colunas, deve-se seguir o seguinte caminho. Tem algumas questões de informática, principalmente de Word, que a gente pode ir um pouquinho pela lógica e eliminando as outras alternativas, as erradas, né? Como assim? Bom, vamos analisar aqui, ó. Primeiramente, a gente tem então o nome das guias aqui, ó, guia inserir, guia design, guia layout, guia revisão. E depois os seguintes caminhos, né? Coluna 2, coluna 2, colunas 2, tá? Então a gente analisa. Guia inserir. Para que serve essa guia inserir do Word? A guia inserir ela serve para inserir coisas no documento, né? Para te inserir objetos, textos, gráficos e tal no documento, tá? Então não é a guia inserir, porque a gente não se insere colunas no documento, a gente formata o documento com colunas, tá? Então letra A a gente elimina. A letra B a gente já elimina logo de cara porque design está escrito errado aqui, né? A banca errou a palavrinha, não é assim que se escreve design. Se fosse a letra B de bola, né? A gente poderia solicitar a anulação dessa questão por erro da grafia, né? Não existe essa guia design, né, no Word. Mas a guia design no Word, ela serve então mais para uma questão de cores no documento. Cores tem também lá no último grupo da guia design, tem a opção lá para bordas de página, para marca d'água, né? Não é para isso, então não é para colunas a guia layout. A guia design, desculpa. Letra C, guia layout, colunas e duas. Está aqui o nosso gabarito, porque a guia layout ela tem opções para formatar o documento, para organizar o documento nessas questões de partes, de colunas, a orientação da página, o tamanho da página, está tudo lá na guia layout. E guia revisão são ferramentas, então, para revisar o texto, onde tem ortografia, gramática e tem outras opções, tá? Guia layout, então, é o nosso gabarito aqui da questão, letra C de casa. Tem a opção, então, aqui da guia layout, aí terá o menu suspenso colunas. No caso, a questão está falando em duas colunas, seleciona-se, então, a opção de duas, tá? O que é recomendado, então, para fazer, complementando nossos estudos, né, para fazer essa questão de organização de colunas, né? É recomendado, quando vai se dividir o documento em partes diferentes de colunas, uma parte vai ter um certo número de colunas, a outra parte tem outro certo número de colunas. É recomendado que divida-se o documento em seções. Também está disponível aqui na guia layout, aqui do ladinho tem quebras, e tem as quebras de seção. Quebra de seção vai criar, então, seção no documento, e cada parte do documento, cada seção, o usuário pode criar uma formatação diferente, né? Pode ser colunas, pode ser numeração de página, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um textinho de exemplo aqui, quebras, e aí tem seção, próxima página. Criou-se uma nova página e agora aqui tem seção 2, né? Logicamente no documento aqui é a seção 2 e aqui é a seção 1. Eu vou dar Ctrl C para copiar esse texto aqui, vou dar Ctrl V. E aí eu posso aqui, ó, por exemplo, criar isso aqui em 3 colunas, tá? E aqui em 2 colunas. Podemos trabalhar com colunas diferentes no documento sem a criação de seções? Sim, é possível, mas não é o recomendável. Por quê? Porque se o usuário apagar algum texto, alguma coisinha assim, as colunas podem se misturar e a configuração não ficar exatamente como desejada pelo usuário. Então, para ficar essa definição, essa independência entre um pedaço do documento e outro pedaço, o usuário deve, então, criar seções. Tem a opção, então, de próxima página, contínuo, página par e página ímpar. Isso pode cair, essa questão de seções pode cair na tua prova, nessa questão assim de colunas, né? O usuário deseja criar, então, formatar números diferentes de colunas em partes do documento. Também cai essas questões assim no sentido de cabeçalho, né? Aqui em cima o usuário dá um duplo clique e cria um cabeçalho. O usuário pode criar um cabeçalho com determinado conteúdo na seção 1. Aqui está dizendo ó, cabeçalho seção 1. E o usuário pode criar um cabeçalho outro conteúdo aqui, ó, cabeçalho seção 2. A mesma coisa no rodapé, ó, rodapé seção 1. Né, eu posso colocar um determinado texto aqui, e aqui no rodapé da seção 2 eu coloco outro texto, aí fica um diferente do outro. Sempre que as bancas falarem de seção, ela vai falar dessa questão, de coisas diferentes
né? Uma parte do documento vai ser de um jeito e outra parte do documento vai ser de outro jeito, certo? E aqui encerramos então o nosso videozinho de hoje. Te convido a me seguir lá no Instagram e no Threads para mais dicas de informática, mais informações de informática, @prof.josuel. Até mais e bons estudos!